Hello, Seven Bikers! Alguém entrando? Estamos começando mais uma live aqui direto da Flórida. Nós hoje, em alguns minutos, começaremos mais uma super live aqui no Insta do Seven Bikers. Hoje nós vamos receber o Ricardo Vargas, nutricionista, especialista em gestão das emoções. Boa noite. Ricardo já está entrando e nós vamos conversar hoje. Comecem a mandar suas perguntas, suas dúvidas sobre nutrição. Boa tarde, boa noite, Ricardo. Boa noite de Brasília. Muito frio por aí? Então, tá um pouquinho só. O vento que incomoda bastante. E o vento ele sequestra muito calor e aí a temperatura dá aquela impressão de estar baixa, mas nem está tão baixa assim. Como eu sou paranaense, eu não tenho muito problema com frio. Eu tô de manga curta aqui, ó. Ótimo, muito bem. Preparadíssimo para as muitas dúvidas que os Seven Bikers vão perguntar hoje sobre nutrição funcional. O que nós precisamos reforçar na nossa dieta, o que nós precisamos, como nós podemos nos preparar melhor para termos um rendimento melhor nas nossas pedaladas. E fala um pouquinho para a gente, dá um boa tarde, boa noite para a galera. Já ainda estão entrando vários Seven Bikers, amigos, convidados, sejam todos bem-vindos. E antes do Ricardo começar a falar, para quem não é Seven Bikers, para quem está entrando agora eu percebi que várias pessoas entraram também no perfil, se adicionaram. Nosso Clube Global de Ciclismo, ele já está presente nos 4 continentes e é um prazer enorme nós pertencermos a uma grande família de ciclistas ao redor do mundo com os mesmos objetivos. E um deles é cuidarmos da nossa saúde. Uma das questões importantes é a alimentação, mas não só alimentação, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, conta um pouquinho pelo mundo. E depois a gente vai entrar nas perguntas que alguns líderes já mandaram para a gente, porque tem muita gente fazendo perguntas, e eu tenho certeza que hoje a gente vai só começar a falar sobre o assunto, porque ainda virão muitas outras lives. Ok, Flores Bela, eu vou ficar parada para vocês assistirem melhor. Vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco a respeito de nutrição, a respeito da nossa saúde. Afinal de contas, tem um ditadozinho antigo aí de uma escolinha do professor Raimundo, lembra? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É um ditadozinho que ficou bem popular, mas não é isso que a gente tem feito muitas vezes. Infelizmente, quando a gente pensa na área de nutrição, as pessoas acabam buscando o auxílio somente depois que as doenças apareceram. E nós queremos conversar um pouco com vocês a respeito do papel da nutrição na saúde e que vocês entendam que nós devemos buscar informação antes do problema aparecer e não depois que o problema apareceu. Eu vou virar o meu celular aqui para ver se fica melhor a imagem de outro jeito. Deixa eu ver. Assim fica melhor ou fica pior, Keila? Assim está deitado. Estou de lado? Está de lado. Então. É que como minha tela não estava preenchida, ó, minha filha está invadindo aqui, ó, a live. Perfeito. Essa daqui é a Manuela tem 10 anos, Manuela gosta muito também de esporte, né? Gosta de patinar, anda de bicicleta também, né? Gosta de correr, é minha companheira muitas vezes nos treinos, né? E não vê a hora de fazer 12 anos para poder entrar na academia, que é onde a gente malha, a academia aceita a partir dos 12, ela vai fazer 11 agora no mês de setembro. É só um oi pro pessoal, Manuela. Perfeito. Oi, Manuela. Bem-vinda ao Seven Bikers. A gente quer ver você pedalando e logo seu uniforme. E depois você manda uma pra gente, ok? Com certeza a gente vai. O pessoal está fazendo perguntas. Tirar, mas... como eu falei, né?
Perfeito. Nós estamos com uma falhazinha de comunicação. Consegue me ouvir bem, Ricardo? Consegue me Perfeitamente. ouvir bem? Perfeito. Vamos Escuto então bem, de vez em conversar um quando trava pouquinho. um pouquinho, mas acho que é o delay, né, da conexão. Isso, perfeito. Vamos conversar um pouquinho então sobre como nós podemos nos preparar melhor para os treinos em relação à alimentação. Ok. Bom, eu gostaria de destacar primeiro um aspecto que eu considero muito importante quando a gente fala a respeito de alimentação. O pai da medicina, que foi considerado Hipócrates, né, essa pessoa que iniciou, né, o processo de cuidado da saúde, de falar a respeito da saúde, tem aquela frase emblemática, onde ele fala a respeito do alimento, né, onde ele diz que o alimento deve ser o nosso remédio. Mas se a gente for pensar nessa frase, Sim, a gente poderia melhorar um pouco esse conceito e entender que a nutrição ela é fundamental para a qualidade de vida e para o desempenho na atividade esportiva também. E a gente tem que pensar, antes de começar qualquer prática esportiva, como que vai ser a nossa alimentação, o que deve ser incluído na alimentação, quantas vezes ao dia eu vou comer, quais os horários da minha refeição, onde eu vou comer. Tudo isso faz parte de um planejamento. O grande problema hoje com relação à questão nutricional é que nós não fazemos planejamento, nós somos muitas vezes pego de surpresa. Né? Chega na hora do almoço e fala, puxa, está na hora do almoço, estou com fome, agora nem sei onde eu vou comer. E aí a gente sai caçando algum lugar para comer. Né? Vai fazer atividade física e aí pensa, olha, o que eu tenho que comer antes do treino? Mas na hora da atividade física, não, a gente tem que ter o planejamento anterior. Então pense a sua alimentação como sendo algo importante na sua rotina diária. Né? E é claro, a alimentação para o treino não é alimentação antes do treino. É a alimentação do dia todo, a alimentação da semana toda, é a alimentação da sua vida que vai fazer a diferença durante a prática da atividade física. Ou seja, não se preocupe com a alimentação somente do treino, mas também nos outros horários. perfeito. Tem várias pessoas fazendo perguntas. Nós temos um público bastante eclético, nós temos vegetarianos, pessoas que fazem alimentação com carne, nós temos veganos, mas as pessoas estão perguntando como um vegetariano pode ter uma boa alimentação sem fazer uso de carne, se realmente isso pode comprometer o seu rendimento. Não, hoje já está provado de que você pode sim ter uma alimentação sem o consumo dos produtos de origem animal, só que você tem que pensar na sua alimentação da seguinte forma: o que você está excluindo da sua alimentação? Se você está tirando, por exemplo, produtos de origem animal, como carne, queijo, leite, ovos, você está tirando produtos que são fontes de gordura e de proteína. A proteína é de boa qualidade, a gordura já não é de boa qualidade porque ela tem muito ácido graxo no formato saturado, e isso é um problema, que aumenta o colesterol. Então, quando uma pessoa se torna vegetariano ou vira vegano e aí não vai comer nenhum produto de origem animal, ele tem que pensar quais são os substitutos proteicos que devem fazer parte da sua alimentação a partir desse momento. Isso é extremamente importante porque a proteína ela tem papéis fundamentais no nosso organismo. A gente poderia destacar alguns papéis da proteína só para que a gente tivesse uma noção da importância dela e como que realmente eu tenho que pensar a minha alimentação, né, depois que eu abandono os produtos de origem animal. Proteína. Ela é importante para a construção de tecido, ou seja, estrutura. Toda a massa muscular sua, ela é constituída basicamente de proteína e água, né? Então eu preciso de proteína para repor a minha musculatura que é lesionada durante o treino. Então já entra na questão do pós-treino, para você ter uma ideia, depois da atividade física eu sempre vou ter que ingerir proteína, senão eu posso ter uma redução da massa magra, e isso é péssimo. O músculo é o tecido mais difícil do nosso corpo de ser construído. Gordura ninguém quer construir, constrói meio que automático. Músculo a gente quer e tem dificuldade de construir. Então eu preciso dar uma atenção muito grande para a questão da proteína. Isso é importante, porque ela participa na construção Perfeito. de tecidos. Outro aspecto da proteína é que ela também tem um papel primordial na formação de hormônios.
E os hormônios, eles são extremamente importantes para o nosso organismo, para a regulação de todo o nosso metabolismo. Então, eu preciso dar atenção para a proteína, pensando na questão hormonal. A proteína também é importante porque ela tem funções de transporte no nosso organismo. Então, veja, quando a gente fala de uma respiração, a gente tem que fazer a respiração usando as narinas, trabalhar a questão diafragmática, ou seja, aprender a respirar é importante, mas entender que o oxigênio que entrou pelo seu nariz, pelas suas narinas, vai ser transportado por uma proteína chamada hemoglobina, também é fundamental. Ou seja, o transporte de oxigênio para o desempenho na atividade física tem tudo a ver com o estado nutricional nosso, com a oferta da proteína para que não tenha problema depois, né, com relação à carência disso, gerando uma anemia muitas vezes, né? A proteína tem várias funções. Outra função importante é a enzimática, para fazer a digestão dos alimentos que nós comemos, né? Nós precisamos de enzima. Todas essas enzimas são proteínas. Então veja quantas funções a proteína animal ela está consumindo muito menos proteína, e agora é importante conhecer quais são as fontes e como você distribuir essas fontes ao longo do dia para que não haja carência nutricional. Perfeito, excelente. Tem uma telespectadora, como é que a gente fala quando a gente está em live? Não é telespectadora, é Instagrammer, me ajudem. Ela está Pois é, eu também não sei, mas eu sei que ela está assistindo. Sim, perfeito. Ela está perguntando sobre como equilibrar durante as 3 refeições as proteínas e os alimentos que realmente são necessários. Então, aí entra a questão de prioridade de refeições, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância do café da manhã, o almoço como segunda opção, que você sempre fala nas palestras, que é um assunto bastante importante para a gente lembrar. Então, vamos pensar o seguinte, uma alimentação diária sem a prática do exercício ainda, sem incluir atividade física em um determinado horário do dia, isso a gente fala um pouco mais à frente depois, como funcionaria. Mas o que a gente deve lembrar é que toda refeição que você faz leva um tempo para o seu organismo processar o alimento que você ingeriu, ou seja, para realizar o processo da digestão. Um trabalho científico que foi realizado na Califórnia, ele trouxe uma informação muito interessante para nós. Foi oferecido, né, para as pessoas, na parte da manhã, um de jejum, que não é um de jejum que eu consideraria o melhor de jejum, mas é um de jejum americano muito melhor do que o padrão original. Tá? Então foi oferecido uma tigelinha de granola, 2 fatias de pão torrado branco, poderia ser um integral, né? Passado ali uma margarina, uma manteiga, alguma coisa desse tipo, ali uma fonte de óleo, né? Tinha também um ovo cozido, né? Então clara e gema, e mais uma maçã. Então vamos analisar. Maçã é fruta, fonte de carboidrato rico em fibra. O cereal, né, que era granola, é rico em carboidrato e também rico em fibra. O ovo, a clara, rica em proteína, a gema, rica em gordura. E aquele pão torrado, rico em carboidrato, mas de absorção rápida, porque não tinha fibra, junto com um azeite, uma outra gordura que foi passado ali junto, né, que poderia ser uma margarina, uma manteiga, alguma coisa desse tipo. Nessa refeição, nós temos então carboidrato, proteína e gordura, e isso é importante. Toda refeição a gente deve pensar em carboidrato, proteína e gordura. A não ser na refeição noturna, que eu já vou explicar porque não a gordura. Pensando nisso, não é uma refeição tão rica em gordura. Isso é importante analisar. Por quê? O padrão da dieta americana seria não ter, né, essa maçã, não teria a granola, o pão estaria coberto provavelmente com um ovo que seria frito e não cozido, com 2 fatias de bacon. Aí nós teríamos uma quantidade muito grande de gordura. Então, nessa refeição original da pesquisa, não tinha tanta gordura. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a gordura é o nutriente de mais difícil digestão, o que aumenta mais o tempo de permanência do alimento no estômago. Isso já faz a gente pensar o seguinte, pensa aí, ó, se eu vou fazer atividade física, na minha refeição pré-treino, eu não devo ingerir muita gordura, porque isso vai atrasar a digestão, vou ter que mandar mais sangue para o estômago, vai faltar sangue na perna para poder pedalar, né? Sim. Qual foi o tempo para o esvaziamento gástrico, né, dessa refeição de jejum? 4 horas. 4 horas. Ou seja, quando que o meu estômago estaria vazio para receber uma nova refeição? Somente depois de 4 horas. Isso também não quer dizer que porque terminou de esvaziar já está na hora de encher de novo, né? Aí você sobrecarrega e não dá tempo de descanso para o órgão.
Mas hoje tem esse pensamento de comer várias vezes ao dia e a gente acaba percebendo que ele é muito antifisiológico. É uma palavra que eu inventei, não achar no dicionário, mas é Uhum. contra a fisiologia do nosso organismo. Não respeita a fisiologia. O nosso corpo precisa de um tempo para digestão. Então, nós precisamos distribuir as nossas refeições, né, ao longo de somente 3 refeições ao dia, consumindo maior quantidade de calorias nos horários que eu tenho mais gasto. E isso daí foi realizada uma outra pesquisa, onde se utilizou, né, um tipo de máquina onde você coloca uma máscara e aí eles medem através da emissão dos gases a quantidade de calorias que o seu corpo está gastando naquele momento. E eles conseguiram fazer um mapeamento de 24 horas do nosso corpo. Nessas 24 horas, eles perceberam que o nosso metabolismo ele gasta mais calorias das 6 da manhã ao meio-dia. Gasta menos calorias do meio-dia às 18 e muito menos caloria das 18 até às 6 da manhã do dia seguinte. Então, isso já mostra para a gente que devemos comer a maior quantidade de calorias no de jejum. Quanto? Nessa pesquisa, eles mostraram que aproximadamente 45% do gasto calórico acontece nesse período de 6 horas, das 6 da manhã ao Uhum. meio-dia. Ou seja, essa deveria Uhum. ser a quantidade de calorias ingerida durante o dia. 45% do total de calorias que eu devo comer. Uhum. Se você tivesse que comer um exemplo aí, 2.000 calorias, né? 2.000 Uhum. calorias, você vai fazer a conta de 45%, isso vai dar 900 calorias. Então, no seu de Uhum. jejum, você deveria ingerir 900 calorias. Já para o almoço, isso já deveria cair para 35% do total de calorias a ser ingerido. E à noite, te Uhum. sobra 20% das calorias. Dessa forma, você conseguiria evitar fome ao longo do dia e principalmente aquela fome desesperadora, arrebatadora, que destrói, né, a saúde das pessoas no final da tarde, começo da noite. Então é preciso comer bem, 3 vezes ao dia, distribuindo as calorias de Uhum. forma gradativa, reduzindo o seu valor ao longo do dia. 45, 35 e 20. E aí daqui a pouco a gente fala sobre os alimentos que devem compor cada uma dessas refeições. Hoje já é comprovado o quanto elas não são benéficas para nós como pessoas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos que não podem faltar na nossa dieta de pessoas que querem ser saudáveis, mas também como esportistas. E a Uhum. gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre cãibras, porque tem muitos seven bikers que costumam pedalar bastante e sofrem bastante com cãibras. O que fazer para evitar as cãibras que a gente tanto tem medo quando a gente vai fazer um giro mais longo? Legal, essa pergunta é bacana e a resposta dela não é tão simples quanto as pessoas geralmente imaginam. Porque geralmente a cãibra, ela está associada, não estou dizendo que ela é a causa, mas geralmente ela está associada à seguinte questão: falta de potássio. Todo mundo quando fala de cãibra, não, estou com Uhum. falta de potássio, não sei o que e tal, né? Tem que comer fonte de potássio. Não é bem assim. O potássio pode sim ser um fator causal da cãibra, mas ele não é único e não é Uhum. exclusivo. Por quê? Nós Uhum. temos uma bomba de sódio e potássio que fazem a mudança, né, do gradual de potássio e sódio, né, trocando esse gradiente para que você tenha a transmissão do impulso nervoso. A falta do potássio gera então a contração da musculatura, mas a dificuldade dela se desligar, né, do processo de contração. Nós temos uma proteína na musculatura fixa, que ela é chamada de actina. E uma outra proteína que é a miosina, que é uma proteína que desliza assim por cima da actina. O processo da cãibra é quando você tem a diminuição das bandas da musculatura, ou seja, você tem o processo da contração, mas não consegue depois desligar. Pode ser por falta Uhum. de potássio? Sim, mas nem sempre. A principal causa hoje de cãibra não é falta de potássio, e sim falta de cálcio dentro da musculatura. Esse é um aspecto Uhum. muito legal da gente analisar pelo seguinte: nós temos 2 grandes reservas de cálcio no nosso organismo. Uma delas é o osso. Todo mundo já sabe disso. Os dentes eu não vou considerar como uma reserva de cálcio, mas tem muito cálcio ali também. Mas o osso é a nossa maior reserva de cálcio do organismo. A segunda maior reserva de cálcio é o músculo. Dentro do músculo, nós temos as células que compõem a musculatura chamada de miócitos. E ali dentro Uhum. do miócito, você tem várias organelas, como toda célula.
Mas tem uma organela chamada de retículo sarcoplasmático, que é onde você armazena o cálcio. Só que, olha que informação importante essa. Se eu como pouco cálcio, então, eu posso ter cãibra porque vai faltar cálcio no retículo sarcoplasmático para o processo da contração e depois a miosina. Então, quem pode ter cãibra? Então, isso já é um fator também causal da cãibra. Só que eu queria destacar uma outra questão que é muito mais importante do que analisar simplesmente o cálcio, porque geralmente as pessoas comem quantidade suficiente de cálcio. E o problema não está na falta do consumo do cálcio, né? O povo acaba bebendo muito leite, achando que é fonte de cálcio, mas não é. Leite é rico em cálcio, mas o aproveitamento é pequeno. As principais fontes de cálcio são os vegetais verdes escuros, a semente de girassol e o gergelim. Mas, para que esse cálcio seja absorvido lá no intestino, nos enterócitos, que é o nome das células que compõem o nosso intestino, eu preciso de vitamina D. E aí entra um grande problema. Por quê? Algumas estatísticas para que a gente realmente aumente o nosso grau de interesse em fazer um exame e analisar como é que está a nossa vitamina D. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no Brasil, o IBGE, no Brasil, de cada 10 brasileiros, 7 estão com um nível de vitamina D abaixo do recomendável. Ou seja, Uau. 70% da população tem ou deficiência ou insuficiência. Se eu estou com o meu nível de vitamina D baixo, eu vou ter dificuldade de fazer a absorção do cálcio. Se eu não consigo absorver o cálcio e não vai para a corrente sanguínea, não vai ter cálcio na musculatura. E aí se torna uma das causas de cãibra. E aí a pessoa vai comer potássio, mas ela não vê uma melhora, né, nos problemas da cãibra, porque está correlacionada à falta do cálcio e à vitamina D. Nos Estados Unidos, a pesquisa trouxe dados um pouco piores do que no Brasil. Por quê? Aí nos Estados Unidos eles descobriram que entre os americanos brancos, 7 de 10 estão com carência de vitamina D, igual ao Brasil. Mas os hispânicos, ou seja, de pele morena, eles estão agora com um nível muito maior de deficiência. São 9 de cada 10, ou seja, 90%. E se for negro, 97%, né, da população negra está com carência de vitamina D. Então a gente tem uma preocupação grande, porque a vitamina D não é uma vitamina, na verdade, é um hormônio chamado colecalciferol, calcitriol, né? Tem aí vários nomes que eles dão para essa vitamina. E a partir da alimentação, eu não consigo absorver a vitamina. Eu tenho que tomar o sol, e aí sim, o colesterol que o meu corpo produziu a partir de uma dieta saudável tem condições de transformar isso em vitamina D, vitamina D3 ativa, que vai funcionar para evitar cãibra. Então, não fique preso só no potássio. Analise como é que está o seu nível de cálcio, faça um exame para verificar como é que está esse nível de cálcio, avalie o seu nível de vitamina D e também de alguns hormônios que são chamados de mineralocorticoides. O principal hormônio que a gente deve fazer o exame para verificar caso esteja com cãibra é a dosagem de ACTH, que é um hormônio chamado adrenocorticotrófico. ACTH. Eu vou escrever isso daqui, ó. ACTH. Perfeito. Ok? Esse hormônio, ele é muito importante, né, fazer a dosagem dele, porque ele que vai mostrar muitas vezes se você está com problema na manutenção também do cálcio na corrente sanguínea. Então é interessante a gente analisar esse aspecto também. Perfeito. Vários Seven Bikers estão perguntando sobre alimentação para atletas de alta performance. Como é que fica, por exemplo, quando um atleta treina à noite, se ele programou fazer a última refeição às 6? Lógico que vale lembrar que atletas de alta performance precisam ter acompanhamento nutricional. É imprescindível que casos específicos tenham acompanhamento profissional sempre. Mas fala um pouquinho para a gente como é que funciona, por exemplo, uma pessoa que acorda e precisa fazer os seus treinos 5:30 da manhã por questão de trabalho, e ela vai tomar seu café às 7, ela precisa comer antes, precisa comer depois, o que ela deve comer antes dos treinos para que ela possa ter um rendimento satisfatório? Fala um pouquinho para a gente. Legal. Eu só vou contar primeiro, né, uma historinha rapidinho aqui. Eu já fui atleta de alto rendimento, né? Quando eu tinha meus 17 anos, eu comecei a fazer atletismo e eu corri por um período, né? Comecei fazendo salto em altura e salto em distância, mas meu desejo era fazer
na corrida de velocidade. Pouco tempo depois teve uma seletiva e consegui entrar para a equipe de velocistas, né, da Universidade Estadual de Maringá, que eu sou maringaense, sou paranaense, né, e aí eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe. Os nossos treinamentos, eles eram extremamente puxados, né? Porque quando a gente pensa em rendimento, você não quer que o seu corpo ofereça, né, o que ele pode oferecer, você quer que ele ofereça mais do que ele pode oferecer. E isso talvez seja uma coisa para a gente pensar também, mostrando que não é uma coisa muito saudável, né? Só para deixar essa dica, então, atleta de alto rendimento tem que ter um cuidado muito grande, porque se ele está praticando com o propósito de competição, já perde o foco muitas vezes da saúde. E aí você já começa a ter uma necessidades calóricas diferenciadas, necessidades nutricionais diferentes, para que você evite os problemas do alto rendimento, ok? Então vamos pensar assim, ó, se eu vou fazer atividade física, independente do horário, a primeira coisa que eu devo pensar com relação à minha alimentação é corrigir o meu nível de glicose sanguínea. Isso é extremamente importante. A glicose, ela é um açúcar, é um carboidrato, né? E ela circula no nosso sangue. Tem o valor normal, que varia de 70 a 100, isso é considerado normal hoje pela ciência, próximo de 70, em alguns casos até um pouco abaixo de 70. Se eu não fizer uma correção da minha glicose, eu corro um grande risco de utilizar o músculo como fonte de energia para atividade física, ou seja, aquela proteína da musculatura vai ser utilizada como fonte de energia. Isso é péssimo, é terrível. Se você fosse fazer uma pedalada rápida, talvez ali de uma meia hora, com uma intensidade tranquila, só para você fazer uma atividade física naquele momento, mas sem buscar desempenho, até daria para você. Aí você já teria prejuízo extremamente importante fazer a correção da glicose para você não queimar, então, a massa magra. Manda um abraço aí para o Jefferson. Eu ouvi a voz dele. E carboidrato, então, é algo que não pode faltar antes do treino. Carboidrato não pode faltar antes do treino. Agora, vamos destacar dois aspectos importantes a respeito do carboidrato. Esse carboidrato, ele pode ser um carboidrato de absorção rápida ou pode ser um carboidrato de absorção lenta, tá? Quando a gente pensa numa atividade física, a gente deve lembrar o seguinte: os carboidratos de absorção rápida, o próprio nome já diz, eles são rapidamente absorvidos a nível intestinal e eles vão gerar um pico de glicose no sangue. Se a pessoa não é diabética, o organismo vai tentar combater esse pico de glicose, porque ela entrou num quadro de hiperglicemia. Então, o organismo vai estimular as células que estão lá no seu pâncreas, chamado de células betas, que ficam nas ilhotas de Langerhans, a produzir muita insulina. E isso vai fazer com que aquela glicose que subiu rápido, caia rápido. E isso faz com que as pessoas entrem em fadiga mais rápido. Elas cansam muito mais cedo do que poderiam cansar, né, caso tivesse comido um carboidrato melhor, né, antes do treino. Então, cuidado com os carboidratos de absorção rápida. Quais são eles, né? Todo alimento refinado tem absorção rápida. Então, quando você pensa num pão branco, tem absorção rápida. Uma massa branca tem absorção rápida também. A própria tapioca não é o melhor carboidrato ali antes do treino. Ela tem uma absorção média, não é tão bom assim. Tem coisa melhor. Se você quer, né, manter a sua atividade física por mais tempo, sem o prejuízo da queima da musculatura, né? O que mais que é carboidrato de absorção rápida? Batata inglesa, isso é venenaço para comer antes do treino. Vai gerar pico de glicose e você vai ter o seu desempenho prejudicado. Então, os melhores carboidratos antes do treino são os carboidratos de absorção média para baixo, de médio para baixo. Então, pão integral é legal, é uma opção bacana. Um macarrão integral é uma opção legal também, né? A batata doce é uma boa opção. Mas, no meu ponto de vista, o melhor chama-se aveia. Aveia é um super alimento. Deve estar presente na nossa mesa, no nosso cardápio diário. Todos os dias a gente deveria comer aveia. A aveia, ela tem um carboidrato de absorção lenta pela grande quantidade de fibra que ela tem e ela ainda é rica em proteína. Olha só que coisa boa, né? Então, a aveia é um carboidrato excelente antes do treino. Essa aveia você pode consumir, por exemplo, antes da atividade física com uma banana, né? Amassa a banana, coloca a aveia,
e aí você já tem um bom pré-treino para você fazer. Se de repente você vai ter uma atividade de uma duração um pouco mais longa, só olhar para a fonte de carboidrato vai ser insuficiente. Aí você vai precisar de mais alguma coisa para te ajudar a manter essa atividade um pouco mais longa, sem ter prejuízo de queima de massa magra. Então poderia ser um pré-treino com banana amassada com pasta de amendoim e aveia. Porque aí eu Sim. adicionei o amendoim, que é a fonte de gordura, que vai fazer com que a digestão fique um pouco mais lenta, né? E aí eu vou disponibilizando aos poucos os nutrientes para a corrente sanguínea. O amendoim é riquíssimo em proteína, que é muito interessante também para ajudar Uhum. a evitar a queima da musculatura durante o exercício físico. E mais a banana e a aveia, fonte de carboidratos e fibras. Então, esse seria um pré-treino muito legal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: quando esse pré-treino deve ser feito, né? Ele tem um tempo que você deve utilizar aí antes do treino para você fazer esse pré-treino. No máximo, 2 horas antes. Então, no máximo. Então, 2 horas e 15 já é muito, né, antes do treino. Então, tem que ser menos de 2 horas. O tempo máximo antes do treino é de 2 horas. E o tempo mínimo para eu comer o meu pré-treino antes de começar a pedalar. Aí é uma coisa que fica difícil a gente responder, porque nós temos indivíduos diferentes e é importante nós respeitarmos a fisiologia de cada um. Tem pessoas que têm uma digestão mais Uhum. lenta. Essas pessoas não devem, então, fazer a sua refeição 30 minutos antes, né, do treino. Talvez 1 hora antes seja um tempo legal. Quem tem uma digestão rápida, um metabolismo mais acelerado, até 30 minutos antes, né, dele sair para pedalar, fazendo essa refeição, provavelmente ele não vai ter prejuízo. Ele não vai sentir aquele desconforto gástrico, né, o refluxo acontecendo. Então, aí, nós temos que respeitar a individualidade da pessoa. Mas o tempo máximo antes do treino é de 2 horas. Ou seja, não tenho como fazer uma atividade física de uma longa duração sem uma refeição com pelo menos 2 horas antes do horário do treino. Ok? Uhum. Perfeito. Todas as perguntas que estão sendo feitas, elas estão sendo anotadas e elas serão respondidas durante postagens sobre os 8 remédios da natureza, ok? Nós vamos anotar todas e nós queremos, mandem perguntas, mandem suas dúvidas e com certeza o perfil do Instagram é um perfil de conteúdo e nós vamos colocar informações assinadas pelo Ricardo, que serão com certeza muito úteis e relevantes para nossa para melhoria da nossa nutrição, ok? Tem muitas coisas que a gente quer saber, mas uma das dúvidas é essa questão de glicose, de pico de glicose, o que interfere na nossa saúde o nível de glicose alto, por exemplo? Tá. Quando a gente está com hiperglicemia, que eu gerei um pico de glicose, né, durante a minha refeição, após a minha refeição, se o carboidrato era de absorção rápida, vai fazer com que eu sobrecarregue o pâncreas, ou seja, ele vai ter que produzir muita insulina, isso vai gerar um desgaste para o órgão, e é envelhecimento precoce do órgão. Ou seja, eu estou conduzindo para que no futuro essa pessoa tenha um risco maior para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Isso não é Uhum, nem um pouco legal. uhum, Outra questão é que quando a gente gera um pico muito grande de glicose, quando o organismo libera essa grande quantidade de insulina e essa glicose cai rapidamente, você vai ter que liberar agora hormônios para desencadear a fome na pessoa, para que ela faça uma refeição, né, e corrija novamente esse nível de glicose que caiu em virtude dos picos, né? Um dos hormônios que é liberado nesse processo para gerar fome chama-se cortisol. E isso não é legal, porque a gente sai para fazer uhum, atividade física, que é algo extremamente benéfico, que ajudaria a controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas dependendo da maneira como a gente tem conduzido a nossa refeição, a gente pode gerar um aumento do cortisol, uma piora, né, no estado de saúde em geral, porque o cortisol ele se torna gatilho para desenvolver inúmeras doenças. Favorece o acúmulo de gordura, e aí tem muita gente que faz atividade física, mas por conta do erro da alimentação não consegue ter uma queima de gordura. E aí acaba até uhum, reduzindo o peso, algumas delas, mas perdendo músculo e não gordura. E aí o metabolismo está uhum. piorando, está ficando mais lento. Sim. Então é muito ruim isso. Outro aspecto é que isso favorece o aparecimento de diabetes tipo 2, gera um aumento da pressão sanguínea. Então veja, a própria atividade física, ela aumenta o batimento cardíaco e aumenta a pressão sanguínea.
Se eu gerei o pico da glicose e a queda da glicose, obrigando o organismo a produzir mais cortisol, eu posso tendo a aumentar ainda mais o nível da pressão dessa pessoa, o que pode ocasionar para algumas pessoas, né, de repente, uma isquemia, um AVC, um infarto, né, durante a atividade física. Por isso que às vezes a gente percebe, né, algumas histórias aí de morte súbita durante o esporte, né? Tem a ver com esse aumento da pressão e geralmente o coração não suporta. O próprio cortisol e o seu aumento também, além de piorar, né, o peso, o risco para o diabetes, esse risco de infarto, piora do humor, né, o cortisol, ele ainda atua no nosso organismo queimando massa magra. Ixi, olha que problema grave agora. A gente faz o exercício físico que estimula a manutenção da musculatura, mas o próprio cortisol pode queimar o músculo para utilizar o mesmo como fonte de energia. Então não é legal, né, antes do treino, a gente comer esses carboidratos com índice glicêmico elevado. Após o treino, até pode ser uma opção interessante, dependendo do propósito de cada pessoa com atividade física. Se a pessoa está fazendo exercício físico e ela quer perder peso, obviamente ela não deve comer os carboidratos de índice glicêmico alto no pós-treino. Ou seja, batata inglesa nunca entraria no pós-treino de uma pessoa que quer emagrecer. Começou a fazer atividade física, está pedalando, está fazendo musculação, porque só pedalar não é o suficiente, né? O exercício aeróbico ele é extremamente importante, mas ele precisa ser associado com anaeróbico também. Não tem um melhor e um pior. Eles são exercícios diferentes que se complementam. Então, eu preciso fazer musculação e preciso fazer atividade aeróbica, que aí pode ser a pedalada, né? E então, no pós-treino, para quem quer emagrecer, nunca vai comer um carboidrato de índice glicêmico alto como a batata inglesa. Ela tem que fazer opção por um carboidrato de índice glicêmico baixo, para não aumentar muito o nível de glicose sanguínea e você não correr o risco de liberar muita insulina e produzir gordura no seu pós-treino, tá? Agora, se a pessoa está muito magra e ela gosta de pedalar e não quer emagrecer mais, aí sim o carboidrato de índice glicêmico entra como sendo extremamente importante para a manutenção do peso dessa pessoa, para que a gente gere realmente picos de glicose, né, para poder estimular muita insulina e estimular, né, o processo do anabolismo, tanto produzindo gordura quanto musculatura. Então, quem está muito magro ou, né, não quer emagrecer durante seus treinamentos, até pode ter no seu pós-treino um carboidrato de índice glicêmico alto. Quem quer emagrecer, sempre vai priorizar no pós-treino um carboidrato de índice glicêmico mais baixo. Excelente. Tem muitas perguntas rolando aqui. Hoje a gente vai abordar algumas. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto mais perto, assim. A gente leu muitas matérias sobre o açúcar como grande vilão da década do espaço. Açúcar refinado. Fala um pouquinho para a gente do açúcar. Ele é tão vilão assim? Quais são os açúcares que não elevam tanto o nível de glicose no sangue com tanta rapidez? O que realmente nós poderíamos usar? O xilitol, por exemplo. Fala um pouquinho para a gente como nós podemos substituir o açúcar de forma saudável. Legal. Quando a gente pensa em açúcar, nós estamos falando de um carboidrato. Todo carboidrato é um tipo de açúcar. E esse açúcar ele é dividido em duas classificações. Ou ele é um carboidrato chamado de carboidrato simples, ou ele é um carboidrato complexo. O carboidrato simples, você tem a frutose, que está presente por da quantidade de fruta que impede os picos de glicose, né? Você tem a sacarose, que é o carboidrato que está lá na cana de açúcar, né? Você tem a lactose, que é o carboidrato que está presente no leite. Leite não é alimento para a gente. Se for leite de vaca, é para o bezerro, tá? Só para deixar a dica aí. E você tem, então, carboidratos que são chamados de simples. Todos esses tendem a ter uma absorção muito rápida. Por quê? Quando a gente fala de carboidratos simples, geralmente nós estamos falando de disacarídeos. O que é um disacarídeo? Di vem de dois, né? Sacarídeo de duas moléculas de açúcar. Então, é duas moléculas de açúcar unidas, uma a outra. Isso é um disacarídeo, que é um disacarídeo. Pensa, para você fazer a digestão de um disacarídeo, você só precisa quebrar. Ó, quebrei ao meio, já tenho agora os monossacarídeos e a sua absorção é muito rápida. Já os carboidratos complexos, né, que são o amido,
que está presente aí nos vegetais em geral, é a forma de reserva que os vegetais têm, né, para poder guardar energia para o seu crescimento. E Uhum. também temos um carboidrato complexo dentro da nossa musculatura, né? Só que isso a gente Uhum. não vai encontrar mesmo quando a gente faz consumo do produto de origem animal. Porque quando o animal ele é abatido, o músculo dele está cheio desse Uhum. carboidrato, né? Que é o glicogênio. Uhum. Só que no processo do rigor mortis, que é quando o animal morre, a carne enrijece, depois ela vai ficar macia de novo, nesse processo, todo esse carboidrato ele é exaurido. Você tem uma enzima chamada calpaína que vai utilizando esse carboidrato para deixar a carne macia depois que o animal, né, vem a ser abatido. Então, Uhum. o carboidrato complexo é o amido. Só que esse amido, ele era encontrado somente em um formato. Depois que a indústria Uhum. surgiu, nós encontramos o amido agora em duas versões. Nós encontramos o amido, que é um carboidrato complexo, presente nos alimentos integrais, ou seja, acompanhado de fibra, e encontramos o amido isolado, que é o carboidrato sem fibra, e esse que é o grande Uhum. problema para a gente hoje, né? Então, Uhum. o açúcar, ele faz mal, a sacarose, ela tem uma velocidade de absorção muito rápida, numa escala de 0 a 100 de índice glicêmico é 67, é bem alto, né? Uhum. E o amido, que é a farinha branca, né, é 72. Então Uau. perceba que eles conseguiram piorar a tal ponto a farinha Uhum. que ela se tornou até mais prejudicial do que o açúcar, pensando na questão ganho de peso, né? Não Uhum. pensando na questão saúde. Na saúde, o Uhum. açúcar ainda consegue ser um vilão pior do que a farinha branca. Então, esse carboidrato de absorção rápida, ele é um grande problema hoje para a sociedade, que é o que mais favorece o ganho de peso. E quando eu penso na substituição, eu tenho as opções carboidratos integrais, né, que é uma opção, mas quando a gente pensa em carboidrato para gerar doce, aí a gente tem que ter um ponto de atenção. A troca do açúcar de mesa pelo mel é uma opção, mas você também tem que cuidar, porque você não pode exagerar no consumo do mel, porque a absorção dele também é muito rápida. Então você pode usar em pequenas quantidades, lembrando que mel não se Uhum. aquece. Porque quando você aquece o mel, ele sofre uma reação no processo de aquecimento chamado reação de Maillard, e aí ele acaba gerando produtos tóxicos, né, pelo seu aquecimento. Então Uhum. mel sempre cru, ou seja, sem passar no Uhum. fogo. No máximo aquele mel que você comprou e veio Uhum. pasteurizado, geralmente a 72 graus por 15 segundos. Uhum. Mas as melhores opções que a gente tem hoje, que são isentas de calorias também, são alguns edulcorantes, né, conhecido como adoçante, né? Aí nós Uhum. temos a estévia, essa seria número um, top um, né? Estévia. Só que Ok. ela tem um problema. O problema da estévia é que algumas pessoas sentem um residual amargo quando você faz o consumo Uhum. dela. Então, você Exato. sente um amargor no final do consumo daquele produto rico em estévia. Eu sou uma dessas pessoas, eu sinto esse amargo da estévia. Então, estévia para Uhum. mim não serve, É. Não serve para mim. mesmo sendo a melhor, eu não tenho condições de consumir porque o gosto fica horrível, né? Uhum. Então, quem come estévia, por exemplo, aí coloca estévia no alimento e sente esse amargo, escreve aí pra gente, beleza? Escreve Eu, aí. eu não consigo usar stevia. Eu já desisti porque realmente eu sinto um gosto muito amargo com a stevia. Então, Mas o para mim também não xilitol já serve. funciona melhor para mim. Então, aí você tem o xilitol, que é uma opção, apesar de que para algumas Uhum. pessoas são raros os casos, né? Algumas pessoas o xilitol ele pode acelerar um pouquinho o trânsito intestinal para algumas pessoas, né? Eu conheço um que mora aí na Flórida, que tem problema Uhum. com xilitol. O Jefferson é um deles, né, que não pode comer. Sim, Aí você tem uma sim, outra opção, exato. que é da mesma família, que é o eritritol. O eritritol é legal, não deixa residual amargo e geralmente não causa esse aumento do trânsito intestinal. Aí você tem uma Sim. opção muito legal, que é a talmatina. Talmatina também é muito bom, né? Não sei como que está a facilidade de encontrar talmatina no mercado, né? Mas é uma opção interessante. E esses daí seriam hoje os melhores. E aí você tem a sucralose, que eles ainda estão Uhum. investigando para saber se ela é mocinha ou se ela é, né, vilão. Ainda não se sabe direito, mas também é uma opção. Agora, quando a gente pensa em adoçantes para substituir o açúcar, fuja da sacarina, fuja do ciclamato, mas corra longe do aspartame. Esse é o
pior de Ok. todos, tá? E aí uma dica importante é a seguinte: não leia só a parte da frente do rótulo quando você for comprar um adoçante. Porque tem alguns adoçantes que está escrito, por exemplo, assim, sucralose, estévia, Uhum, bem grandão, né? uhum, Só que do lado da palavra estévia ou sucralose, né, está escrito assim, com. Então, ou seja, é com estévia, com sucralose, mas não tem só isso. Aí quando você vira o rótulo e vai ler a parte de trás, aí você vai achar ciclamato, aspartame, uhum. sacarina, né? Acesulfame K e assim por diante. Então é importante nós termos esse nível de atenção. O açúcar ele é um vilão, porque além dele favorecer o ganho de peso, o grande problema do açúcar chama-se imunidade, né? O Uhum. açúcar faz com que nossa imunidade caia em até 70%. Sabe o que que é 70% quando fala de imunidade? É o seguinte, de cada 10 doenças que você não teria, você vai ter 7 agora, dessas 10. Isso é cair 70% a imunidade. Ou seja, o grande problema do açúcar hoje, além do favorecimento do ganho de peso, é essa queda da imunidade. E claro, para quem faz atividade física, nós sabemos que muitas vezes, dependendo do índice de treinamento seu, do seu desempenho durante o exercício, isso pode até piorar um pouco a sua imunidade também pelo aumento da produção dos radicais livres, né? Agora, se você Uhum. faz atividade física e ainda continua consumindo o açúcar, que os dois juntos podem até diminuir a imunidade dependendo do índice de desempenho seu durante o exercício, você vai viver Uhum. doente. E eu já conheci muitos casos de pessoas que começaram a fazer exercício e aí pegava gripe o tempo inteiro, né? Ou estava com a rinite sempre atacada, a imunidade sempre baixa, né? Ou Aham. seja, a gente tem que fazer atividade física para se sentir melhor. E para isso a gente Exato. tem que utilizar o alimento como sendo uma fonte nutricional importante, a atividade física equilibrada e fugir de coisas que a gente já sabe que faz mal, né? Isso é extremamente importante. Exato. Equilíbrio não é a gente comer um pouquinho do que faz mal, né, Ricardo? De maneira Equilíbrio é nenhuma. o quê? Equilíbrio é Aquilo que é bom fazer com moderação e o que é ruim, risco do cardápio. perfeito. Porque o Queridos, conceito, desculpa, Keila, mas assim, o conceito de não pode temperança falar. do mundo hoje é um conceito muito pobre, muito pobre. O conceito de temperança que você for procurar no dicionário, muitas vezes vai estar escrito assim, ó, comer e beber com moderação. Poxa, mas comer e beber com moderação dá a impressão de que eu posso comer de tudo e beber de tudo, contanto que seja com moderação. Não, tem muita coisa que faz mal e que eu não devo ingerir pouco daquilo que faz mal. Eu não devo ingerir nada daquilo que faz Nada. mal. E isso é Aham. ser equilibrado, né? Sim, com certeza. Ah, queridos, nosso papo tá maravilhoso. A gente tem muito assunto para conversar e nós vamos ter muitas outras lives com o Ricardo sobre nutrição, sobre alimentação, sobre vida saudável. Mas daqui 3 minutos o Instagram derruba a nossa live porque nós temos só 60 minutos para conversar. E antes que o Instagram derrube a nossa live, eu vou passar algumas informações para vocês. Sigam Ricardo Vargas de Andrade no Instagram. Nós vamos ter uma coluna nutricional, nutrição funcional no nosso canal. Nós estamos com muitas novidades por aí. Perfil do Instagram do Seven Bikers tem o objetivo de trazer muita informação. Então, fiquem ligados, nós vamos colocar semanalmente informações nutricionais assinadas pelo Dr. Ricardo e também no nosso canal nós estamos preparando para vocês muitas informações. Ai, nos bastidores está rolando um desafio que daqui umas 4, 6 semanas vocês vão saber. E vai ser um desafio envolvendo açúcar, porque a gente já entendeu que o açúcar é um saudáveis, que queremos ter saúde, performance equilibrada, ok? É isso aí. Um E vai ter sorteio, premiação, né, no final desse desafio depois, né?
Com certeza. Olha, o prêmio não vai ser fraco, não, viu? Fiquem ligados, porque eu tenho certeza que todos vão querer participar. Nós vamos deixar a live salva por 24 horas, mas no perfil vai rolar o sorteio do livro recentemente lançado do Ricardo, um livro com conteúdo incrível. Eu já li o livro, super recomendamos, porque o livro traz informações úteis para quem quer ser saudável. Fala pra gente o nome do livro. Se você tiver o livro em mãos, mostra pra galera. Porque Em mãos eu não tenho agora. Não tem, mas nós vamos publicar daqui a pouquinho no perfil a foto do livro e as informações para vocês participarem do sorteio. Queremos agradecer. O livro chama Saúde e Fé, uma relação de vida. Exato, é fantástico. Eu tenho certeza que se você tiver esse livro em mãos, você vai fazer mudanças incríveis e vai melhorar a sua saúde e a sua performance. E posso fazer uma propaganda? Pode, com certeza, deve fazer. Do dia 18 ao dia 23 agora de agosto, nós vamos ter um programa de imersão. É uma semana, começa no domingo, termina na sexta-feira. Esse programa ele vai ser em Curitiba, né? Nós temos ali uma escola de saúde, né? Onde a gente vai abrigar, alojar as pessoas que forem, tem alojamento para todo mundo, são 3 refeições ao dia, aula de culinária, né? Palestras ao longo do dia, atividade física. Então é um programa completo para quem sente que ainda precisa de informação, precisa de uma orientação para te colocar no rumo para depois você conseguir seguir adiante sozinho. Então de 18 a 23, né? Vai ser em Curitiba, vai ser no Espaço Viva. Depois eu peço para a Keila colocar o contato aí de quem, né, nos representa lá em Curitiba para que você possa receber mais informações e quem sabe fazer sua inscrição. Mas vai ser um prazer receber aqueles que puderem participar com a gente. São poucas vagas, tá? Só para poder avisar, porque depois, se a demanda for muito alta, a gente vai ter que fazer programa no outro mês, porque o grupo é pequeno, trabalhar com muita gente que eu não consigo dar atenção. Perfeito. Nós vamos colocar todas as informações lá para vocês. Fiquem ligados. Vamos postar em minutos o sorteio do livro e todos vão para participar do sorteio. Chamem amigos, divulguem e dados, porque nós queremos, junto com você, juntos no caminho, melhorarmos a nossa qualidade de vida, influenciar pessoas a tomarem decisões que vão trazer benefícios não só pessoais, mas para quem estiver ao seu lado. Porque nós, bikers, queremos influenciar pessoas a viverem melhor e com mais saúde. Muito obrigada, Ricardo, pelo seu tempo. Muito obrigada por você aceitar nosso convite de um consultor. E nós só temos a agradecer pelo privilégio de ter você aqui dividindo esse conhecimento fantástico que você tem, que a gente sabe o quanto você é estudioso e incansavelmente tem buscado saber cada vez mais e oferecer para a gente, para os seus clientes, um conteúdo científico que realmente traga melhoria. Um beijo para todos. Um grande prazer, para mim foi ótimo participar com vocês. Com Perfeito. Quer dar uma última palavrinha para os Seven Bikers? Não, eu agradeço muito a oportunidade, né, que a Keila, né, junto com toda a equipe do Seven Bikers, me fez de ser um convite para ser um consultor, mas agradeço a você por ter passado esse tempo aqui com a gente também, espero que a gente tenha contribuído e nós vamos ter muito mais oportunidades para poder sentar aqui e conversar aí pela tela do seu computador, do seu smartphone, né, e quem sabe um dia a gente poder pedalar um pouquinho junto também. Com certeza. Corre lá para o feed, galera, e participem do sorteio. E nós estamos aqui torcendo para que esse livro chegue nas suas mãos. Um abraço, juntos no caminho.